Graças a Deus, irmãos, que o Espírito tem soprado e nós temos seguido o Espírito. Agora, qual que é a direção que o Espírito dá? Irmãos, vamos falar muito até a volta do Senhor da palavra profética. Porque é ela, por meio dela, que o Espírito dá a sua direção. Seria por como? Para pensar, se não for por meio da palavra profética. Temos a Bíblia? Temos. 66 livros aqui, milhares de versículos. Seria a minha capacidade de ler a Bíblia em algum livro, em algum versículo, para falar que aquela é a direção do Espírito, pode ser para mim. Pode ser. Mas e para a igreja? Como corpo de Cristo? E para a obra do Senhor, que a igreja precisa edificar? Não precisa então de uma palavra que direciona? É a palavra profética. Graças a Deus, irmãos, então que quando o Espírito assopra, nos direcionando, é a palavra falando a todos nós. Por isso que nós precisamos ter um amor reverente à palavra. Aí, uma coisa que Satanás quer colocar no coração para descredibilizar é uma palavra de homens. Não é. É a palavra de Deus. Pedro deixa muito claro aqui, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Segura aqui. Essa experiência aqui de Pedro é o do Monte da Transfiguração. Ali de Mateus 17, quando ele viu junto, e aí o Senhor se transfigurou. A capacidade do inimigo de Deus se levantar para descredibilizar a palavra é tal que já estavam falando que essa visão de Pedro era alucinação. Inventada, né? Porque Pedro, por ser um dos 12, o começo do apostolado do Senhor para a edificação da sua igreja, ele precisava ser firme nas palavras que ele recebeu como revelação do Senhor Jesus. E você vê que Pedro tinha clareza acerca da salvação, acerca da fé, que ele não fala mais da lei. Ele, como um judeu que viveu naquele tempo, ele sabia da importância da lei, de toda a estrutura judaica que tinha naquela época. E por causa disso, ele era firme nas suas palavras, sabendo que aquelas palavras era que iria dar direção para a igreja e fazer a igreja desfrutar de Cristo, da fé, da salvação. Era essa palavra que deu aquele início maravilhoso de Atos capítulo 2, né? E aí o 19 ele fala então: temos assim tanto mais confirmada, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então assim, o que Pedro estava falando? Olha, as experiências que eu tive com o Senhor, elas foram reais. Não duvide. Imagina, irmãos, a experiência de Pedro, podendo ver Jesus transfigurado, ali no Monte da Transfiguração, né? Que experiência real, forte. E aí ele fala, e por causa disso nós recebemos uma comissão de falar a profética palavra. De falar a palavra profética.
E ela é como uma candeia que brilha no lugar tenebroso. Hoje nós estamos vivendo um mundo tenebroso ou não estamos vivendo um mundo tenebroso? E como o vento do Espírito que nos dá a direção, é a palavra. É a palavra.